A viagem da Lady Gaga ao Brasil só me fez lembrar no dia que os bolsonaristas acreditaram que ela iria, juntamente com o Bolsonaro, dar um golpe no país. Olha só o tipo de história que esses bolsonaristas acreditaram, tá? Eles colocaram essa montagem da Lady Gaga em videochamada com o Bolsonaro e usaram o nome verdadeiro dela, que disse o seguinte, ó: Bolsonaro conversou nesta quarta-feira com a ministra Stephanie Germanotta sobre providências a serem tomadas após as 72 horas. Tudo indica que ocorrerá uma intervenção federal para reapurar os votos das urnas. E dias depois, uma nova mensagem foi compartilhada dizendo que a deputada Carla Zambelli teria convencido a ministra Stephanie sobre as fraudes nas eleições. A parlamentar, segundo os bolsonaristas, apresentou um relatório com mais de 180 páginas, onde foram encontrados erros graves. E esses bolsonaristas que estiveram no Rio de Janeiro no show da Madonna, que foram altamente criticados e que decidiram que não vão pro show da Lady Gaga porque não querem serem criticados pelo gado novamente. Entre os que foram pro show da Madonna está o Fábio Van Garten, que era ex-assessor e advogado do Bolsonaro, e o próprio governador do Rio de Janeiro. Agora, olha a vergonha, o próprio governador do Rio de Janeiro não vai pro show da Lady Gaga com medo dos bolsonaristas, um show que está ocorrendo no estado no qual ele governa. Gente, vocês ficaram sabendo que a comitiva do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi confundida com a comitiva da Lady Gaga no Rio. Então, o ministro esteve no Rio de Janeiro para participar de uma reunião dos BRICS, né? E os fãs da Lady Gaga ficaram todos loucos achando que fosse a Lady Gaga que estivesse passando aí na avenida. Agora, falando sério, minha gente, o que justifica essa multidão de pessoas 24 horas por dia de frente pro hotel da Lady Gaga? Esse povo não tem o que fazer? Esse povo sobrevive de quê? Quem é que paga as contas para eles estarem lá? Até assalto esse povo está passando lá, minha gente. Os maiores perrengues, sem ter banheiro, sem ter onde fazer suas necessidades fisiológicas, sem ter como se alimentar direito. E o pior de tudo, minha gente, desde terça-feira que a Lady Gaga está no Brasil e não fez uma aparição. Nem um tchauzinho na janela ela deu para os fãs. A pergunta que eu quero fazer para esses fãs é o seguinte: vocês não têm amor próprio, não? Vocês não têm dignidade, não? Ser fã de um artista famoso é uma coisa. Fazer papel de besta é outra completamente diferente. Quer dizer que o melhor prefeito do Brasil está enrolado na justiça? Começa agora o resumo das principais notícias do dia em menos de 3 minutos. Fica até o final para você não perder nada. O Ministério Público solicitou o bloqueio de todos os bens do bolsonarista, prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e a suspensão imediata de pagamentos referente a um contrato de mais de 2 milhões firmados entre a Prefeitura e a Faculdade de Direito de Sorocaba. E tudo isso porque o contrato entre a Prefeitura e a Faculdade de Direito foi feito com a dispensa indevida de licitação e com indícios de direcionamento e superfaturamento. Eita, Rodrigo, quer dizer que essa manga tá superfaturada, é? Uma pausa bem rapidinho só para te pedir para compartilhar esse vídeo. A oposição protocolou um pedido de CPI para investigar as fraudes do INSS e o governo Lula não tá nem um pouco preocupado, porque quem não deve não tem. E quem deverá estar preocupado é o Bolsonaro, porque a roubalheira toda começou no governo dele. Inclusive o presidente Lula falou ontem em discurso em rede nacional que o próprio governo dele foi que determinou o início das investigações sobre as fraudes que começaram em 2019 e além disso ainda defendeu o fim da escala 6x1. E esses dois vereadores de Recife, o bolsonarista Thiago Medina e o Gilson Machado filho do ex-ministro Gilson Machado do Bolsonaro, postaram um vídeo nas redes sociais caçoando da falta do dedo do presidente Lula. Eles falaram assim: eu nunca vi até hoje alguém levar uma facada fake, agora perder o dedinho para se aposentar eu já vi. Eu nunca vi até hoje foi uma pessoa levar uma facada no bucho e não sair uma gota de sangue. Isso sim eu não vi. E quem viveu e vive a vida todinha de dinheiro público não foi o Lula não, meu amigo. Foi o Bolsonaro e toda a sua família. E essa pintura do rosto do Bolsonaro que não recebeu nenhum lance num leilão. Essa pintura é do consagrado artista plástico Daniel Lanes. A obra de arte teve um lance inicial de R$4.000 promovido pela Galeria Blombon e ninguém ofertou nada. Enquanto essa outra obra de arte foi leiloada por R$440.000.
Ninguém quer a cara do Bolsonaro, minha gente. Morreu hoje a bolsonarista Nana Caymmi, que em entrevista em 2019 disse que nós tínhamos que dar uma chance para o Bolsonaro e que só o fato do Bolsonaro ter tirado o PT do poder já valeu a pena. Vá com Deus, minha chata. Quem também morreu foi o PSDB. O partido fez uma fusão com o Podemos e até agora não tem um nome definido. Quem diria que o garoto mimadinho Aécio Neves, que não aceitou a derrota para Dilma em 2014, agiria de maneira tal que levaria o seu próprio partido ao... E a Academia Brasileira de Letras se tornou um puxadinho da Rede Globo e tem como novo membro a Miriam Leitão, além de ter o Merval Pereira como presidente. Mas enfim, esse é o prêmio de consolação que eles recebem por defender com unhas e dentes os interesses dos seus patrões. Enquanto isso, Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade nunca entraram na BR. Enfim, isso diz muito sobre os critérios da BR. Muita calma nessa hora, porque o Correio das Boas Notícias acabou de chegar. Banco Mundial informa que o governo Lula conseguiu fazer com que a pobreza no Brasil caísse por 3 anos seguidos. A melhora foi graças a programas sociais criados e ampliados pelo governo Lula 3. E para 2025, a estimativa é de uma nova queda. E um detalhe muito importante, meus amigos, o governo Lula conseguiu esse feito sem quebrar os cofres públicos. Porque diferentemente do que a extrema-direita e a imprensa neoliberal vem falando, o Brasil não está quebrado e está longe de quebrar. Só para você ter ideia, os resultados positivos dos números econômicos no Brasil são os melhores para os últimos 3 governos. No governo Bolsonaro, nós tínhamos um déficit público de 2,43% do PIB. No governo Lula, o déficit está de 0,84% do PIB. São números do Tesouro Nacional e contra fatos não há argumento. E o mais impressionante de tudo isso, sem fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, que é cortar programas e benefícios sociais. Só para você ter ideia, meus amigos, programas como o Bolsa Família e o BPC tiveram seu orçamento ampliado. No BPC nós tivemos uma alta de 12% no orçamento e os gastos com o Fundo para a Educação Básica subiram 20%. E isto, meus amigos, é uma pequena amostra dos dados, porque não caberia nesse vídeo se eu fosse explicar para você todos eles. E olha aqui, em março, as contas públicas do governo Lula tiveram um superávit de 3,6 bilhões. Tem mais notícia boa, meus amigos. A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2025 bateu novo recorde, sendo uma das menores taxas para esse período. A atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, foi responsável por impulsionar a geração de 2,3 milhões de empregos no Brasil em 2023. Crédito consignado para a CLT é um sucesso e já contabiliza 8,9 bilhões emprestados a trabalhadores com a taxa de juros reduzida. Graças ao Lula, o Brasil subiu 19 posições no ranking mundial de liberdade de imprensa do Repórter Sem Fronteiras. Saímos da posição 82 da época do governo Bolsonaro e fomos para a posição 63. E nem assim a imprensa agradece o Lula. Todo dia bate em mente a respeito dele. E só para concluir, o filme Ainda Estou Aqui estreou na China e foi um verdadeiro sucesso, onde os ingressos se esgotaram em 2 horas em estreia. Se você gosta de notícia boa, não esquece de curtir esse vídeo, me seguir, comentar e compartilhar. Até breve!